e podemos começar. Então, como eu falei, para quem já tinha entrado, né? Amanhã vocês têm exercício de grafos, e aí eu peguei o exercício que o Léo passou para vocês hoje e resolvi. Só que aí, para adiantar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em algum dos exercícios ou alguma outra dúvida qualquer que envolva grafo, para a gente já começar onde mais for necessário. Então, se vocês tiverem se vocês, eu não, se você, não sei se vocês fizeram o exercício que ele passou na aula hoje, se já deu tempo de terminar. Mas aí, se vocês não tiverem feito, a gente faz todos. Ou se vocês quiserem que foque em algum tempo específico, a gente resolve algum específico também. O que eu não consegui fazer, Ana, foi o do gráfico regular, que é quando ele tem que ter a mesma quantidade de graus, eu acho. Uhum. Deixa eu Foi o ver. que eu tive mais dificuldade de fazer. Beleza. A gente pode começar por ele. E além dos que o Léo passou, um que também eu acho importante fazer hoje é o método de encontrar ciclos. Então, só revisando aqui, o Léo passou retornar vértices adjacentes ao vértice I, retornar o grau de um vértice I, o grau de entrada e de saída de um vértice I também, retornar se o grafo é completo, se ele é regular, retornar o número de vértices isolados, se um grafo é simples e se um grafo é ou não direcionado. Você falou que. Qual Carol? Perdão, esqueci. Foi se ele é regular. Ok. Eu fiz aqui um, uma classe aqui para poder criar o grafo mais fácil, mas ele só monta a matriz. Então, lá na main. Alguém entrou? Eu mandei no chat o negócio, se você quiser colocar no readme aí pra ficar mais fácil pra você. Ah, valeu. Eu não tinha no texto, não. Alguém levantou a mão? Ou pediu pra entrar? Deixa eu ver. É o Léo. Boa noite. Ok. Então, a gente vai começar pelo método se o grafo é regular, porque a Carol comentou que ainda não fez. Que nem eu tava falando, eu fiz a classe aqui para poder instanciar o grafo, mas ele só tá passando aqui o número de vértices e aí a própria classe gera a aresta. Tem um método para adicionar as arestas que aí você pode adicionar lá fora na main na hora que a gente for testar. Mas isso aqui é só para teste mesmo, não é tão relevante. O que que acontece? Se o grafo é regular, ele tem todos os vértices têm o mesmo grau. Então, vou criar um método aqui. Opa. Aqui, como eu tenho essa variável na classe do número de vértices, eu vou fazer só um return aqui no número de vértices. Se for zero, é porque não existe grafo. Então, aqui ele é true. Mas tirando essa parte, para a gente saber se ele é regular, a gente precisa saber se todos os vértices têm o mesmo grau. Então, eu vou pegar primeiro o grau de um vértice qualquer. E aí, para fazer isso, eu posso criar um método auxiliar para verificar os graus, que era também uma das questões do exercício, você pegar o grau. Tava aqui também, o grau de vértice I. Então, vou fazer os dois métodos separados, que aí já resolve dois exercícios de uma vez. Então, eu vou gerar aqui o getGrau. Do vértice I. Eu nem pensei nisso, que eu fiz o de pegar grau e eu não fiz o... que era só chamar o método de pegar grau no vértice, né? Aí não precisava fazer tudo de novo. Aqui também tem um ponto, se a gente está considerando que esse é um vértice direcionado, esse é um vértice, perdão, se esse é um grafo direcionado ou não direcionado. Porque aí, se ele for um grafo direcionado, a gente tem que pegar o grau de entrada e o grau de saída. E se ele não for, você só precisa pegar os graus de saída, qual que seja, e ver se tem self-loop, né? Se ele tem um laço. Vocês querem fazer considerando os dois casos de teste? Acho que pode ser.
Velho, eu tava Da- fazendo os dois, eu tinha até perguntado o Léo, aí ele falou que, tipo assim, quando não tem, eu tenho que pegar tanto de entrada, de saída, o self-loop, e, tipo assim, se ele aponta pra vértice, pro mesmo vértice, tipo, mais de uma vez, você soma tudo. Então vamos fazer isso, então. Vamos fazer tudo completo aqui. Então, para a gente pegar o grau de saída, a gente precisa saber, né, quantas arestas eu tenho saindo daquele vértice que eu tô agora. Então, eu vou fazer um somatório aqui. Vou começar aqui a minha variável em zero, e aí eu vou percorrer de acordo com o número de vértices, que é a variável que eu já tenho na classe. Acaba que esses exercícios, eles vão se juntando, né, num só. E aí eu vou somar o meu grau com... Qual que é o nome do meu grafo? É matriz? É matriz. Esse é o grau de saída, né? Então, é do vértice I, que eu tô agora, pro J, que é o próximo. Lembrando aqui que a matriz, na hora que eu tô criando ela, eu tô criando com 1, tá? Então, por isso que fazer a soma aqui funciona, porque eu tô sempre somando... Se tiver aresta, ele vai somar 1. Se vocês tiverem feito uma matriz de alguma outra forma, se for uma matriz de Booleano, por exemplo, que aí seria se tem aresta ou não, aí você teria que verificar e somar. E aqui também já funciona para o caso de se ele ter arestas paralelas, somar, se for. Inclusive, até não fiz isso aqui, né? Porque ele tem que somar 1. Se, por exemplo, se tiverem duas arestas saindo do mesmo par de vértices, aí seria 2, por exemplo, aí ele somaria 2. Aqui, para isso acontecer, tem que fazer isso aqui. Porque aí, sempre que você adicionar uma aresta, ele soma 1 na posição da matriz. Então, vai funcionar tanto para arestas paralelas quanto para arestas simples, nesse caso. E aqui é só retornar o grau. Ana, uma dúvida. Sem essa variável número de vértices, como que você faria? Porque normalmente eu não tenho essa variável de controle. Aí você É só o, percorre a matriz. No caso, é o seria tamanho só da matriz. matrizinha. Ah, tá. O número de vértices é o tamanho da matriz. Uhum. E Entendi. aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui pro de entrada, só que para de entrada você inverte a verificação. Ao invés de você olhar do I pro J, você tá olhando do J pro I, que são os vértices que estão chegando no que eu quero olhar. E aí, para você pegar o grau aqui agora, você tinha falado que o Léo tinha falado para fazer testar todos os casos, né? Tem que somar tudo. Então aqui você tem que somar Véi, eu o fiz um grafo de array lists, tipo, cada vértice era um array, né, uma lista, que aí eu sempre, tipo assim, se tem mais de um vértice, o vértice não, uma aresta paralela, aí eu vou somando com a quantidade de item na lista. Bota fé. Uhum. Eu acabei que eu nem testei fazer. Alguém levantou a mão? É, eu fiz uma matriz de array list. Foi mensagem do chat ou levantou? Ah, tá. O Léo falou que pode considerar grafo simples. Se ele falou, tá falado, né? Mas voltando aqui então, a gente tem o cálculo do grau de entrada e o grau de saída, e a gente também, na hora que for retornar o grau de um vértice, precisa olhar também se ele tem self-loop, né? Ele falou para considerar um grafo simples, mas só para deixar aqui no método de uma vez, eu vou colocar tudo, porque sim. O grafo simples, ele é sem o self-loop só ou tem mais alguma coisa? E sem. Ele é sem self-loop e Sem sem aresta aresta paralela. paralela, Ah, tá. isso. No caso aqui, a gente tá considerando como se ele não fosse simples, né? Porque eu falei da questão da aresta e do self-loop. Mas aí vocês entenderam que quando tiver essa questão, é só fazer as verificações direitinho. Mas aí aqui, se você considerar o grafo simples, é o grau de entrada e o grau de saída. Se não fosse um grafo simples, você teria que ver também o grau da matriz do I para o I, para saber se tem self-loop. Nesse caso aqui, eu vou retornar de uma vez. Vamos fazer as contas, então. No... Ah, esqueci de tirar o igual. Vou considerar ele como simples. E aí, beleza. Agora a gente volta no método se é regular.
E aí, quando eu falei no começo, né, para saber se ele é regular, você precisa saber se todos os vértices têm o mesmo grau. Então, eu vou pegar o grau de um vértice qualquer, de base, de comparação. Então, eu pego o grau do vértice zero. E aí, agora eu vou conferindo todos os vértices para saber qual que é o grau deles e se algum é diferente. Se o get grau na posição i for diferente do meu grau padrão, eu já retorno falso. Se ele rodar tudo e não encontrar, true. É isso, para saber se ele é regular. Acaba que o método fica muito mais simples porque está dividido em outros métodos menores que vão retornar o que a gente precisa, né? Então ele fica pequenininho. Alguma dúvida aqui? Véi, é que você fez o get grau aí de entrada. Você falou que seria aquela primeira questão lá de retornar os graus, né? Que Uhum. vai lá no README lá. Aula de retornar os graus, só que ali ele tava pedindo para retornar os vértices adjacentes, né? Aí, tipo assim, eu salvei Ah, numa tá. lista e mostrei qual que são, né? Você fez tudo com lista? Depois é pra refazer os Eu fiz. com lista. Na hora que eu tava. Porque eu penso em matriz. Ah, não, 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 não. Eu fiz com matriz. Eu tô falando que eu Ah, tá. salvei os vértices adjacentes na lista e retornei a lista, Botafé. Em vez de Ah, retornar tá. a quantidade de vértices. Vamos fazer isso então. Só pra. Eu tô com a cola ali bem aberta, né? Ai, ai. Get adjacentes. Vou retornar uma lista também de inteiros. Vou declarar a minha lista. Para achar os vértices adjacentes, é praticamente a mesma lógica. Eu vou percorrer os vértices, a matriz com os vértices. Jesus. O maior problema nessa monitoria está sendo a digitação. E aí, beleza. Aqui, para considerar os grafos direcionados ou não direcionados, eu vou conferir se tem uma aresta indo ou voltando. Então, aqui, matriz. Eu esqueci do. Ah, tá. E J for maior do que zero, ou a matriz JI for maior do que zero, para saber se tem aresta. E aí, aqui, só para não. Só para conferir, né? Porque a gente tem a lista dos adjacentes, para não repetir, eu vou verificar se eu já não adicionei ele na lista antes. E aqui é contense. Aqui eu vou conferir se o J já não tá na lista. Se não tiver, eu adiciono ele na lista. E aí no final eu retorno a minha lista aqui. Beleza? Qual mais vocês tiveram dúvidas? Ou vocês querem que eu faça tudo de uma vez? Temos também Eu também esse fiquei com verde. dúvida para ver se ele é direcionado ou não direcionado, que é o É, último. uhum. Qual que é a característica que faz você identificar na matriz? Aqui eu tô trabalhando com matriz, né? Mas na matriz é mais simples de identificar. Qual que é a característica principal? Ele voltar, no caso. Então, quando ele ir e voltar, não quer dizer que a matriz ela Isso. é espelhada, certo? Isso.
Então, peraí. Ô, Ana, se você estiver falando, você tá mutado. Não, é porque chegou uma mensagem aqui, eu falei um negócio rapidinho, perdão. Beleza, voltei. O grafo só é não direcionado se a matriz for simétrica. Então quer dizer que tem que ter uma vértice do I para o J e do J para o I. Então eu vou Isso. percorrer aqui. Eu acho bonitinho o número de vértices aqui. Do I pro J e do J pro I. Se eu chegar em algum lugar que a matriz do I pro J é diferente da matriz do J pro I, ele já não é redirecionado. Nesse caso, eu tô considerando, por exemplo, se fosse de peso, igual aquela que o Léo passou, que era a rota, sempre vai ser o mesmo valor, sei lá, indo para BH, Vitória, Vitória, BH. Naquele caso ali, quando as rotas, a distância entre as duas cidades indo e voltando era sempre a mesma. Aí num grafo sempre vai ser a mesma. Você sempre tem que pensar que, tirando a diagonal principal, os dois lados da matriz é um espelho. Então, nesse Ah, tá. caso desse exercício da rota, as distâncias eram espelhadas, né? Você ia e voltava pagando a mesma distância. Entendi. No caso aqui, eu coloquei falso, mas é true, no caso, né? Se ele... Não, Não, tá é certo, é falso mesmo. falso mesmo. Se não tiver, se tiver diferente. E true. Beleza. Outro exercício que eu acho importante e que não tá nessa lista aqui é a questão de encontrar ciclos. Vocês sabem identificar ciclos no grafo? Esse eu acho mais chatinho um pouquinho. Porque o que acontece? Você precisa percorrer os vértices e identificar se ele tá voltando, né? Então, aqui nesse caso de você encontrar o ciclo no grafo, você tem que percorrer o grafo completamente para você encontrar o ciclo. E aí entra naquela mesma lógica do exercício que a gente estava fazendo antes, de ter o vetor de visitados, você descer no grafo e ir procurando. E aí o que acontece? Para encontrar o ciclo no grafo direcionado e do não direcionado é diferente, porque no grafo direcionado você precisa ver para onde que está apontando, né? E indo. E no não direcionado as arestas estão sempre ligadas. Pode falar. Ciclo é self-loop ou eu tô chapando? Não, o self-loop é quando o vértice volta nele mesmo. Os ciclos são vários vértices que estão ligados e eles formam um caminho fechado. Aqui, ó, o Ah, tá, self-loop é beleza, nele beleza. mesmo. Beleza, beleza. Aqui é como se fosse um self-loop, né? E aí o ciclo é como se eu estivesse pegando esses três vértices aqui, ó, por exemplo. Eles estão em ciclo. Entendi, entendi. Começa em um e volta nele mesmo depois, né? Isso. É que nem a questão da rota ontem do exercício, aquilo lá era um ciclo. Porque você chegava, você chegava, retornava em Manhuaçu no final. Certo. E aí, beleza, eu vou criar aqui o método do ciclo, e aí eu vou fazer ele tanto para a versão do grafo direcionado, tanto quanto para o grafo não direcionado. Ai, que bonitinho, obrigada, fico com vergonha. É, tá. Gente, vocês têm que ir muito bem no exercício amanhã, por favor. Sem botar pressão, assim. Eu vou passar aqui uma verificação só para saber se ele é direcionado ou não. E aí a gente testa os dois, aí na hora que eu for testar lá na main, eu passo a variável informando se ele é ou não direcionado.
o nosso vetor de visitados, que eu acho que não teve um live coding até hoje que eu não fiz com busca e não tivemos um vetor de visitados. E aí, beleza. Se ele for direcionado, aqui eu vou fazer uma pilha de recursão para eu poder saber quais, além dos que eu já visitei, também de eu ir removendo da pilha na hora que eu estiver voltando, porque aí eu vou explicar isso melhor no método. Talvez fique mais fácil de entender. Eu tenho uma pilha, que na verdade é um vetor, não é bem uma pilha. E aí eu vou criar aqui um segundo método auxiliar, que eu vou usar ele para poder fazer essa busca. Então aqui, minto, eu vou fazer um for para poder percorrer todos os vértices. E aí, eu vou sempre olhar em todos os vértices. Então, eu vou ver se esse vértice ainda não foi visitado. Se eu ainda não passei por esse vértice, eu também vou chamar um outro método aqui, que vai olhar só os direcionados. E aí, eu vou passar o vértice atual, vou passar o meu vetor de visitados para ele e vou passar a minha pilha. E aí, nesse método auxiliar que a gente vai fazer a verificação. Que eu vou chamar. Beleza. Isso aqui eu tô fazendo eu tô implementando a pilha aqui de recursão, né? Porque eu acho que talvez fique mais fácil de entender. Mas a primeira coisa que eu vou ver é esse vértice que eu tô passando aqui agora, que é o I, ele tá na pilha? Inclusive, eu não tô passando a pilha de parâmetro, não? Ah, não, tô sim. Porque ele criou a variável como pilha. Pilha I. E aí, se ele estiver na pilha, é porque ele encontrou um vértice. A pilha que eu tô montando, né, é o nosso ciclo. E aqui eu retorno true. Se ele não tá na pilha, eu vejo se ele já foi visitado. Porque se ele não foi se ele já está visitado, apesar de que eu tô fazendo essa verificação na hora que eu mando. Aqui eu já passei por esse vértice, eu não preciso verificar nada, ele tá fora do ciclo e tá tudo bem. Beleza, eu marco agora o vértice que eu tô como visitado e adiciono ele na pilha. E aí agora eu vou percorrer de novo a partir desse vértice que eu tô. Então, eu tô chamando o método num vértice I, supondo aqui que seja o inicial, eu tô chamando o método no vértice 0. E daí agora eu vou, a partir desse vértice 0 que eu tô chamando na pilha, eu vou percorrer todos os vizinhos dele, para encontrar um ciclo a partir dele. Então, aqui eu vou fazer um loop, e aí eu vou ver se existe um vizinho desse vértice que eu estou visitando agora para o próximo vértice que eu estou testando. E se existir esse vizinho, eu vou chamar agora o método que verifica se eu tenho ciclo a partir dele. Eu vou chamar ele aqui a partir do J. E vou chamar os métodos de novo. E aí, esse meu método de se tem ciclo direcionado, ele retorna um valor, ele retorna um booleano, né? E se esse booleano for true, aqui eu também chamo true de novo. E aí, se aqui ele percorreu e já verificou tudo, eu posso tirar ele da pilha, então. Eu removo ele da pilha, mas mantenho ele como visitado, porque se ele está visitado, eu não volto nele. A pilha aqui serve para manter o controle, porque eu estou adicionando o vértice na pilha, aqui, na hora que eu chego no método, e aí eu chamo o método de novo, e quando ele voltar aqui,
e estiver na pilha, é porque ele já tá na pilha antes, então você encontrou ele de novo. Porque quando você não encontra, você remove da pilha. Se você encontrou ele de novo aqui no começo, você encontrou o ciclo. E eu acho que eu expliquei isso de uma maneira meio confusa. Deu pra entender? Olha, você poderia desenhar, você falou? Posso. Esse, só do ciclo. Uhum. Vou fazer isso no CalDraw. Eu tenho um grafo aqui. Esse grafo que eu tô fazendo é o direcionado. Então, eu tenho uma aresta daqui pra cá, eu tenho uma aresta daqui pra cá, eu tenho uma aresta daqui pra cá, e tenho daqui pra cá e daqui pra cá. Esse é um grafo direcionado, correto? E esse é um grafo direcionado que tem um ciclo. Ele volta aqui, tá vendo? E aí, como que eu faço para o método identificar o ciclo? Vamos lá. Deixa eu só processar aqui um segundo como que eu vou explicar. O nosso vetor de visitados, ele marca por onde eu passei. O vetor da pilha, a intenção dele é marcar o caminho atual que eu estou fazendo agora. Por quê? Se eu estou percorrendo um grafo não direcionado, significa que eu tenho que fazer essa busca a partir de todos os vértices até encontrar um ciclo. Porque se eu começo a busca, por exemplo, desse vértice aqui, ó, ele não aponta para ninguém. Então, eu não vou chegar no ciclo de fato, porque ele não está apontando em um caminho válido que me leve até o ciclo. Então, quando eu começo a busca aqui, eu faço um loop do tamanho do grafo. E aí eu começo no vértice zero, mas eu vou percorrer todos os vértices em algum momento. Porque esse loop externo está fazendo esse papel de chamar o método de visitados para todos os vértices. O método de tem ciclo, perdão. E esse visitados aqui vai me marcar por onde que eu já iniciei a minha busca. Então, o visitados vai me falar, olha, você já começou sua busca iniciando desse vértice aqui, então você vai começar agora do outro vértice. E aí, quando eu voltar, eu não vou entrar nele de novo. E aí, beleza. Na hora que eu chamo, que eu entro no meu método, vou começar daqui de baixo que vai ser mais fácil de explicar. A primeira coisa que eu faço aqui, né, depois que tem esses retornos que são os casos base, eu marco o vértice que eu tô como visitado e eu adiciono o vértice que eu tô na pilha. Então, eu tô. Ah, Ô, Ana, oi. rapidão, eu acho que essa seta daí do lado tinha que estar ao contrário, não? Pra dar o ciclo. Qual? Esse aqui? Não, a outra. Porque a do D tá apontando pro C e pro B. Não faz um ciclo, não faz? Eu Ah, acho que o do é. C aponta pro D. Se esse daqui apontar pra cá, já faz, ó. Aqui, É, também. aqui. Não, no caso, ainda ficou errado, peraí. Não, tinha que ser a do C pro D É. lá. Aí, troquei. Aqui, aqui, aqui. Obrigada. Tá. E o meu vetor de pilha, eu marco o vértice atual, que eu tô como visitado, então eu tô no vértice B. Ele tá marcado como visitado e ele tá na minha pilha. A partir daí, eu vou chamar esse outro fora aqui, vai percorrer todos os vizinhos possíveis do B. Então, ele percorreu, agora tá no D. O D entra como visitado e entra na pilha também. O método continua. Então, ele vai continuar chamando agora a partir dos vizinhos do D. O único vizinho do D é o C. Então, ele entra na pilha de novo. E aí, eles estão todos marcados como visitados, mas nenhum saiu da pilha ainda. Agora, eu tô chamando, o loop tá chamando a partir do C, o método. Então, ele vai percorrer todos os vizinhos possíveis do C até que ele vai chegar no B. E vai colocar ele como visitado. Só que, quando ele chega no B, ele vê que o B já tá na pilha. Se o B já estava na pilha antes, eu encontrei um ciclo.
Então aqui você já pode parar sua busca porque você já passou por esse cara da pilha. E aqui, inclusive, eu coloquei true, mas aqui é falso. Ó. Eu falei na hora lá que se eu já tivesse passado por ele, eu podia só ignorar, mas eu escrevi errado. Mas aí, beleza. Isso aqui é o caso que você encontra o ciclo. Quando você volta num vértice e ele já tá nessa sua pilha de controle. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo a busca a partir do B aqui, e aí eu adicionei o B na pilha, mas um dos vizinhos de B é o A, então eu adiciono o A na pilha também. E aí eu chamo a partir do A, ele encontra o V. A partir do V não tem ninguém que leva para ele, então ele sai do loop aqui e desmarca o V da pilha. Aí ele vai voltando e desmarca o A da pilha e desmarca o B da pilha. Então esse caminho eu já testei ele todo e não encontrei nenhum ciclo. Então, na próxima iteração, que o B for olhar o próximo vizinho, que é o D, ele vai terminar um caminho encontrando um ciclo. Isso é importante porque você pode ter começado a sua busca de um local que não vai te levar para lugar nenhum. Então, você tem um controle de onde você já passou e se você já percorreu todos os caminhos. Porque, por exemplo, o vetor de visitados, ele marca o vértice visitado como um true, porque na hora que ele entra no método, ele já vai procurar todos os vizinhos desse cara que está visitado. Então, eu não preciso passar por esse visitado de novo, porque eu já vi que os vizinhos deles não já foram percorridos. Mas aí, sempre que eu não encontrar um ciclo, eu reseto a pilha, eu tiro o cara da pilha para eu poder continuar minha busca procurando uma pilha fechada. Que é o caso de você encontrar alguém que já tá na pilha pela uma segunda vez. Ficou mais tranquilo? Ana, uma dúvida. Se eu quiser pegar a quantidade de ciclos, aí nesse caso teria que. Porque, por exemplo, quando ele tirar da pilha, ele é um ciclo só, mas aí o B vai contabilizar um, o D vai contabilizar outro e o C vai contabilizar outro ou não. Não, aqui você pode, ao invés de retornar true, que seja você encontrou uma pilha fechada, seria fazer um somatório, adicionar mais um. E aí você tem que ver também para não percorrer a pilha duas vezes, né? Mas aí você poderia marcar esse como um ciclo, adicionando um. E eu acho que só com o vetor de visitados você já faz o controle de não voltar nele. Não, mas eu acho que a pergunta da Carol é a mesma dúvida que eu tô aqui agora. Que, tipo assim, você vai começar no vértice B, né? Aí Uhum, você vai B, C, B de novo, né? Ó, B, D, C, B de novo, né? uhum. Contou um ciclo. Mas se você começar pelo vértice D, você faz outro ciclo, que seria D, C, B, D. Ah, Aí, tá, entendi. Você teria que ter um controle. É porque você teria que marcar os vértices que você já passou e fazem parte de um ciclo. E também tem o caso de que, se isso aqui fosse parte de um ciclo maior, por exemplo, se sim, se existisse tivesse uma mais um aresta ali depois. aqui, isso aqui é um ciclo e isso aqui é um ciclo dentro desse ciclo. Assim como esse aqui. Não, esse aqui já não é mais, né? Mas enfim, tem um ciclo menor. E aí o que acontece? Isso é meio complexo. Você contar quantos Faz ciclos uma tem. seta do V pro D aí. Ó. Aí você tem um ciclo maior do lado de fora aqui, tem ciclos menores e nossa, esse exercício é um pouquinho maior, mas dá pra fazer. Então, vamos ignorar isso aqui por enquanto. Mas a dúvida que eu tinha, vai somar, vira um ciclo diferente, mas ou é o mesmo ciclo? Eu acho que é o mesmo, não? Tipo, B, C, ó, B, Hum. D, C e D, C, B é o mesmo ciclo, não? Só tá em ordem diferente. Não sei. Ah, não, a ordem mudar, eu acho que conta como um só, mas se tá um dentro do outro, aí conta como diferentes. Deixa eu ver. Eu não lembro como se conta como. Acho que a ordem ser diferente não tem problema. Só que aí o que acontece? É, Eu tô tentando lembrar. Existe um algoritmo para isso. Só que. Peraí. Ah, acho que aqui tem um exemplo. Não, não tem.
você consegue encontrar os ciclos independentes que tem no grafo. Quantos componentes são, por assim dizer. E aí eu pesquisei aqui e existe o algoritmo de Johnson. Eu achei que tinha aqui, mas não tem. Algoritmo de Johnson. Eu acho que vocês não vão chegar a ver isso aqui não, tá? Porque vocês veem Draiska e Belmont-Ford. Esse aqui vocês não vão ver. Mas eu acho que ele que encontra... Só um minutinho. Esse algoritmo de Johnson, ele garante que você não vai contar um mesmo ciclo duas vezes. Só que esse algoritmo é gigantesco. Ele é bem mais Nem complexo. compensa. É, Cê é louco. o que dá pra fazer é isso aqui, ó. Mano, se eu fizer um método que conta cada ciclo pelo um vértice específico, daria certo? Se você quer começar sempre de um vértice, você quer contar quantos ciclos a partir desse vértice você tem? Essa foi a pergunta? Não, igual, como por exemplo, eu coloco do B. Aí no meu eu achei o ciclo. Ok, eu sei que o B tem. Aí eu vou lá no D. O D tem. Aí eu adiciono mais um. Aí eu Só vou que pro C. aí entra no que o Pedro falou, de, por exemplo, se você começa do B e encontra um ciclo, você começando do D, você encontra o exato mesmo ciclo. Então você está contando como se eles fossem dois ciclos diferentes, mas são os mesmos vértices. Aí esse algoritmo, ele consegue bloquear isso, ele consegue ver se você não está repetindo ciclos. Só que ele é bem mais complexo. Eu acho que vocês não vão chegar a ver. Eu posso dar uma Eu pesquisada, uma acho que estudada pode, melhor? Oi? eu acho que pode deixar por enquanto. E assim, eu não estudei ele, não, tá, gente? Eu posso depois pegar para estudar e revisar e tudo mais. É... E tem essa questão aqui da complexidade ciclomática, que mede o número de caminhos independentes no grafo. Então, não é bem o que vocês perguntaram, mas é o que é possível fazer rapidamente, que é você contar isso, os componentes. Mas não, acho que não entra no que vocês vão precisar. Eu acho que é bom vocês focarem em pegar para amanhã essa identificação dos ciclos, de você Acho que é melhor identificar. focar no básico, né, ou nada a ver. Pois Que é. amanhã já tá perto demais, né? Porque o que acontece? Esse método que a gente está fazendo agora, ele, a partir do momento que ele identifica que existe um ciclo, ele já retorna que esse grafo tem um ciclo. Ele não percorre todos os ciclos possíveis. Ele só vê, encontrei um ciclo, beleza, já retornei aqui e acabou. Eu vou terminar ele aqui, mas depois, durante a semana, eu vou dar uma estudada nisso e eu dou uma resposta melhor para vocês, porque essa parte é mais complicada mesmo. Mas aqui a gente fez a parte do ciclo direcionado, né? E aí falta ver também a parte do se tem ciclo num grafo não direcionado. Que aqui dentro do if aqui é a mesma coisa, né? Até essa parte aqui. No caso aqui eu não vou fazer a pilha, não. No grafo não direcionado, é mais simples, né? E aqui não vou passar a pilha. Tem pilha. E aqui é o número de vértices. Eu vou fazer um loop que vai percorrer todos os vértices do grafo. Eu continuo verificando se esse vértice que eu tô passando já não foi visitado.
Eu sou muito ruim com o nome de método. E aí eu passo aqui os visitados. E aí, para eu começar a verificar, né, as arestas, os caminhos, eu vou passar sempre o vértice atual e o pai do vértice que eu tô. Como eu tô começando aqui no vértice zero, o zero não tem um pai, por assim dizer. Então, eu vou começar a partir do -1. Ui. Oh, meu Deus, não era isso que eu queria. Era isso aqui. Esse J aqui é o pai. E aí, aqui eu vou seguir a mesma lógica inicial. A primeira coisa é você marcar o vértice que eu tô como visitado. E é um visitador. E aí, agora eu vou percorrer o vizinho do cara que eu tô. Então, se a matriz no I pro J tem uma aresta maior do que zero, se eles são vértices adjacentes, eu vou ver primeiro se aqui não é, se eu não visitei esse vértice que eu tô. E eu vou chamar de novo o método do tem ciclo não direcionado, só que aí agora eu vou chamar, considerando que o vértice que eu tô agora é o nosso J, inclusive aqui eu errei. Aqui eu vou ver se o J não foi visitado ainda. E aí eu chamo o método de novo, passando o J como vértice atual, porque eu tô passando para ele, o nosso vetor de visitados. E eu passo o nosso I, que é o pai do. Esse pai é, na verdade, o antecessor, né? Porque eu acho que pai dá um pouco a ideia de árvore, mas é o vértice anterior ao que eu tô. E aqui eu retorno true, caso o meu método final retorne true. E aí, se eu não. Isso aqui é caso eu não tenha visitado o vértice J ainda. Se eu já visitei o vértice J, eu verifico se esse vértice J que eu já visitei, por um acaso, não é igual ao vértice pai, que é o que eu tô marcando sempre aqui como o anterior. Então, eu vejo se o meu J é diferente. Minto, na verdade, aqui se o J for diferente. Se eu já passei pelo vizinho, e esse vizinho que eu passei não é o vértice de onde eu tô vindo, que é o pai dele, é porque eu encontrei um ciclo. E aí aqui eu retorno true. Por quê? Vou voltar pra cá que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Aqui a gente tá lidando com não direcionado. Então, isso tudo aqui são linhas. Ué. Eu tô começando a minha busca percorrendo de um vértice qualquer. Esse vértice inicial aqui, vamos supor que seja o B. E aí ele não tem um antecessor. Eu tô começando por ele, então o antecessor dele é o -1. Eu considerei isso porque não tô vindo de ninguém. E aí eu chamo a busca a partir dele. Então eu vou olhar todos os vizinhos a partir dele. O primeiro vizinho que eu parei agora é o C. E aí eu tô vendo se. Eu já visitei o C antes? Não. Então eu vou visitar ele agora e vou chamar o método a partir do C. Aí eu vou achar o vizinho D dele. Eu já visitei o D antes? Não, então meu método continua e chama o próximo vizinho. Tô no A. Eu já visitei o A antes? Não, então meu método vai continuar e chamar o próximo vizinho. Chegou no V. Não visitei o V ainda, então eu vou chamar o partido V. O V não tem mais vizinhos, então a minha busca vai voltar no próximo vizinho do A. Aí eu volto no B. Eu já visitei o B antes? Sim. O B é o mesmo cara de onde eu tô vindo, que é o A? Não? Então é um ciclo. Se eu voltei num cara que eu já tinha visitado antes e ele não é de onde eu tô vindo, eu encontrei um ciclo. Aí você conseguiu fechar aqui o seu caminho. Beleza aqui? Fica um pouco confuso desse não é de onde eu tô vindo. Como assim? Beleza. Deixa eu fazer um caso aqui em que você tá visitando e não é ciclo. Ah, aqui, ó.
No caso aqui, acho que vai virar um ciclo no final das contas, se eu fizer isso aqui, né? Vamos supor que... É porque eu não acho que não tem um caso de que ele vai ser o vizinho. Aqui a intenção é saber se eu tô voltando no cara que eu já marquei como visitado, e esse cara faz parte do caminho que eu tô percorrendo. Então aqui eu tô sempre chamando a busca a partir de um novo vértice e olhando todos os vizinhos dele. Então se eu começar a busca aqui do D, por exemplo, eu vou chegar no C, no A e no V. Quer dizer, no V não tem uma área esse aqui. Eu vou chegar no C e no A. E aí, na hora que eu tô chegando no C, eu vou ver se o C já tá visitado ou não. Pode ser que eu já tenha visitado o C porque eu vim do B em algum momento. Então, supondo que a busca começou aqui no B e eu já passei e não achei um ciclo do B, que no caso, se eu tirar isso aqui e começar a busca a partir do B, eu não acho um ciclo. Mas eu já vou ter passado pelo C, pelo D, pelo A e pelo V, se eu começar a busca pelo B. Mas aí não encontrei um ciclo. Se eu passo pelo D e ele já está visitado, eu tenho que ver se ele. De onde que eu tô. No caso, se eu passo pelo C, né? No caso, se eu começar a busca pelo C. E, nossa, eu fui tentar explicar e ficou mais confuso ainda. Deixa eu pensar num exemplo que funcione melhor. Hum, Se eu colocar aqui. Hum, tá. Lembrei de uma coisa. Se eu. Eu tenho um grafo muito simples aqui que não tem ciclo. Esse aqui é meu grafo. E aí nele eu tenho os vértices 0, 1 e 2. E aí eu tô percorrendo o grafo para encontrar um ciclo. Eu vou começar do zero aqui, eu vou marcar ele como visitado. Daí eu vou procurar os vizinhos dele, encontrar um, vou marcar como visitado. Vou encontrar, depois eu vou começar do 1, vou encontrar o 2 e marcar como visitado. Aqui no caso, é, aí beleza. Isso aqui é um grafo não direcionado. E aí que entra o problema. Na hora que eu começar, na hora que eu for olhar os vizinhos do 1, os vizinhos do 1 são o 0 e o 2. Então eu vou olhar tanto para o lado para frente quanto para trás, porque eu tô indo e tô voltando no grafo não direcionado. E aí, na hora que eu chegar no 2, beleza, o 2 não tá visitado ainda, vou continuar do 2, só que aí em algum momento o 1 vai olhar para trás, porque ele precisa olhar todos os vizinhos. Na hora que eu olhar pro 0, eu tô sabendo que eu já visitei o 0 antes, porque eu comecei a busca pelo 0, então o 0 tá marcado como visitado. Só que, quem que é o pai do 0? De onde que que eu tô vindo para chegar no 0? Eu tô vindo do 1. Então, aqui eu entendi que não é um ciclo. Se essa verificação não existisse, na hora que eu fosse olhar todos os vizinhos do 1, considerando que o 0 já está visitado, ele ia entender que isso aqui é um ciclo, que é um ciclo assim, ó. Que tem uma aresta indo e uma voltando. Mas não, isso não é um ciclo no grafo não direcionado, porque a aresta ela já vai e volta por si só. Mas isso não, dois vértices aqui no grafo não direcionado não configura um ciclo. Porque
a questão toda do grafo não direcionado é que da mesma forma que em algum momento eu vou olhar do B para o C, eu vou olhar do C para o B também. E aí, se eu tô indo e tô voltando, eu preciso saber se a pessoa de quem eu tô saindo, se esse pai não é o. Se esse cara que eu tô saindo não é o pai dele. Não sei se ainda ficou claro. Ah, Essa parte do pai, porque igual, tá bom, o pai dele seria o 1, então. ó, Isso na busca do 1, já na hora com o 0 visitado, ok. O 0 uhum. passou pro 1 e pro 2. Aí depois, na hora que voltou pro 0, o 0 está visitado, certo? Aí esse pai do 0 seria o 1. E antes o Não, 1 é não. porque, ó, vou tentar. Eu fiz a busca começando do 0. Então, o 0 é o pai. E aí, quando eu cheguei no 1, que é o filho, eu tenho registrado que o pai do 1 é o 0. E aí, agora eu tô olhando a busca a partir do 1, mas eu ainda tenho salvo de que o pai do 1 é o 0. Então, se em algum momento eu volto no 0, eu vou ver se o 0 já não é meu pai. Porque se o 0 for o meu pai, o cara de onde eu vim, eu não tô fazendo um loop, porque isso não é um grafo direcionado. Então, a minha busca começou aqui. Esse cara tá como pai do 1, enquanto eu não terminar de verificar todos os vizinhos do 1, esse cara continua marcado como pai dele, para se caso eu chegar nele de novo, eu ter essa noção de que eu não preciso considerar isso um ciclo. Porque em algum momento eu vou chegar no 0 de novo, entende? É porque, tipo assim, o ciclo. Tipo assim, dá pra você fazer um ciclo quando não é direcionado, você consegue fazer o ciclo com qualquer vértice, né? Tipo, um pro outro. É por Qualquer isso que ela dupla de salva o pai. vértices seria um ciclo se o grafo É, fosse porque vai e direcionado. volta. Então, assim, aqui eu tô na interação do for, né? Aí eu comecei no vértice 0. Eu tô nesse cara aqui. Vou olhar todos os vizinhos do vértice 0. O único vizinho do vértice 0 é o 1. Então, agora a minha busca começa a partir do 1. E a minha variável que eu tô passando como o pai é o 0. E aí, quando eu chegar aqui, ó, no não visitados, quando eu tiver no 2, o 2 não foi visitado ainda, então beleza, vou começar a busca a partir dele, sabendo que o pai do 2 é o 1, mas o 2 não tem mais vértice para visitar, então eu vou tentar outro vértice do 1, vizinho do 1. O próximo vértice que é vizinho do 1 é esse cara aqui, o 0. Só que o 0 já tá visitado, porque eu comecei a busca a partir dele. Só que lá atrás, eu tinha noção de que o pai do 1 era o 0. Se esses caras forem vértices diferentes, eu fechei um ciclo. Se for a mesma pessoa de onde eu vim, eu só tô fazendo o caminho de volta. Eu não tô encontrando um ciclo. Eu tô voltando pra quem para quem é meu pai, pra quem eu saí. De quem eu saí, na verdade. Porque o grafo direcionado, você sabe de onde eu tô, quem sai e quem entra. Então, isso aqui, por exemplo, seria um ciclo, porque eu tô indo e tô voltando. Então, esse caso aqui, eu tenho um ciclo. Mas como esse aqui é um grafo não direcionado, só o fato de eu ter uma aresta não é um ciclo. Mas eu estou indo e estou voltando. Que nem o caso das cidades lá, as cidades fechavam um ciclo que eu falei, né? Porque você está fechando uma rota. Mas se eu colocasse, por exemplo, só de Manhuaçu para Manhuaçu não é um ciclo. Quer dizer, só de Manhuaçu para Vitória, por exemplo, não é um ciclo, porque eu tenho dois vértices que vai e voltam, mas só tenho uma aresta. Ficou mais claro? Então ficou assim. Então, ele só é um ciclo quando eu chego num vértice visitado e o pai dele não, é diferente, no caso. E o vértice visitado não é o meu pai. Se o vértice que Ah, eu cheguei não é meu pai, é porque eu encontrei um ciclo. assim, Então, beleza. aqui, ó, se eu colocar mais um vértice aqui, e aí o pai continua sendo o pai, o 0 continua sendo o pai do 1, né? E aí eu vou chegar no 1 e a partir do 1 eu vou procurar os vizinhos. Eu vou chegar no 0 e vou ver que o 0 é o pai dele. Então, só isso aqui não configura um ciclo. Só que eu vou chegar nesse próximo vértice aqui e esse próximo vértice o pai dele é 1. Na hora que eu chegar aqui, eu vou ver que, opa, aqui o meu pai é 1. E eu tô no 0 e o 0 já tá visitado e ele não é meu pai. Então eu encontrei um ciclo. Caso aqui seria o 3.
O pai do 3, né? Se eu começar a busca pelo 1, o pai do 3 é o 1. Na hora que eu fosse do 3 pro 0 e visse que o 0 já tá visitado e ele não é meu pai é o 1, eu fechei um ciclo. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Nada. Aqui eu nem vi se a gente terminou. Aqui eu parei na parte, né, que se eu for diferente do meu pai eu retorno true. E aqui pra fechar o método faltou só o return false. Caso ele não caia em nenhuma dos casos de encontrar um ciclo, você termina retornando false. E do ciclo é isso. Eu vou subir. O código já tá no GitHub, inclusive, quem quiser pegar ele pra estudar, pra revisar, porque é uma questão que costuma cair nas provas e tudo mais. E aqui ficou meio grande também porque a gente fez as duas versões, né? Pra direcionado e não direcionado. E aqui, o que tá errado aqui? Faltou um return, né? Por fora do tem ciclo. Vou retornar um false aqui. Se tiver ciclo, ele vai encontrar nos métodos. Se não tiver, ele vai cair no return false. Beleza? E aí, dos que o Léo passou que ainda tem, tem esse de número de vértices isolados, se o grafo é simples. Esse aqui a gente já fez. Tem algum aqui que tenha gerado dúvida ou que passou? Deixa eu ver. Do regular a gente fez. Nós fizemos para encontrar os graus, para saber se é direcionado, para retornar os vértices adjacentes e para encontrar ciclo. Tem ainda para encontrar o número de vértices isolados de um grafo. Essa vocês pegaram? Como que faz? É, só ver se a coluna e a linha dele é tudo zero. Não? Uhum. Ah, tá. Não tem aresta para ele, né? Aham. Aqui, o Léo não colocou, mas se tivesse mais de um grafo, aí eu não Como assim? sei. Tipo assim, tiver mais de um grafo no meio da tabela, bota fé? Tipo, ter mais de um conjunto. Você fala no meio da matriz? É, da matriz. A matriz é o próprio grafo, né? Ah, então, se tiver. Porque a matriz pode ter mais de um, tipo, arranjo, né? Nesse exercício aqui dos vértices isolados, o jeito mais fácil é você, como a gente já tem o método de grau, é só você retornar se o grau do vértice for zero. Porque sempre que o grau de um vértice for zero é porque ele é um vértice isolado dentro do grafo. Aqui, ó, se eu tiver um vértice aqui, o grau dele vai ser zero. E a gente já tem os métodos que retornam grau. Então é só você fazer um loop percorrendo todos os vértices e verificar qual que o vértice, onde o grau for zero, você soma 1 na quantidade de componentes. Então, é porque tem. O Léo falou na sala hoje que tem o vértice isolado, que o vértice é só ver isso mesmo. E tem Ah, os componentes. os componentes. Porque, tipo assim, pode ter um que ele não é só ele, né? Pode ser, tipo, ele ligando no, tipo, um A ligando no B e tem um outro gráfico completo. Tipo, sei lá, completo não, mas outro gráfico, Esse é grafo ligando aquele exercício que a gente fez na outra live do lá, né? Bcard. Tem ele aqui para mostrar de exemplo que a gente fez, que era para encontrar quantos componentes tinham e quais eram os componentes. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui, ó. Ó, aqui. Vocês lembram desse exercício aqui? O exercício pedia para a gente encontrar quantos componentes tinham no grafo e quais eram esses componentes. Que foi o que o Pedro perguntou, que são os componentes isolados, né? E aí, aqui, basicamente, o que a gente faz você percorre a quantidade de vértices do grafo. Já passei por esse vértice antes? Não. Então, eu crio uma lista aqui para saber quais são os componentes daquele vértice.
Então, eu sempre começo a minha busca passando de um vértice que eu não passei ainda, porque para você encontrar os componentes, você tem que garantir que a sua busca vai passar por todos os vértices possíveis. Então, eu sempre vou iniciar minha busca num vértice X, tipo o V aqui agora, e aí depois que eu passar por todos os vizinhos do V e encontrar o componente final dele, eu vou começar a busca de novo, passando de um vértice que eu não comecei ainda. Então, supondo que isso tudo aqui fosse um grafo só, eu iria começar a busca tanto do V em algum momento, e em algum momento eu também ia começar do 2. Então, eu ia identificar os componentes. E aí, eu chamo uma busca em profundidade a partir daquele vértice que eu comecei. E aí, eu só marco ele como visitado, o vértice que eu comecei. Eu adiciono na minha lista de componentes aquele vértice, né? Porque aqui o exercício pedia para você retornar quais eram os componentes, mas você pode só, se tiver que contar, que aqui no caso a gente também contava, você conta. E aí, você olha todos os vizinhos daquele vértice que você tá. E aí você vê se ele tem uma aresta, se eu não visitei ele ainda, que é importante você saber se você já passou por ele ou não. E aí você chama a busca a partir daquele vizinho. Então eu vou começar a minha busca nesse vértice aqui. Não tem vizinho. Se não tem vizinho, ou seja, né, percorri tudo, o meu loop vai encerrar e eu vou retornar ele como sendo um componente qualquer. Aí depois eu começo minha busca no V. Eu vou começar no V, vou encontrar o vizinho A, que vai encontrar o D, que vai encontrar o C, que vai encontrar o B. Acabou, não tem mais vizinho a partir dele, eu retorno essa lista aqui como sendo um componente. Então, esse grafo aqui é um componente. Depois a minha busca vai começar de novo. E aí ela vai começar do 1. O 1 vai olhar todos os vizinhos dele. Então, ele vai passar pelo 2, ele vai passar pelo 3 e pelo 0. Vou ter terminado de passar pelo 0, e aí o único lugar que eu posso ir agora é voltar pro 3 ou voltar pro 1, mas eles já estão marcados como visitados, então eu não vou voltar neles. Eu vou encerrar minha busca, já passei por todos os visitados desse componente e vou marcar ele como componente. Beleza? Sim. Esse aqui tá como. Esse aqui foi o que a gente até fez com a matriz, com a lista e com a lista feita do 0. A bendita lista feita do 0. Tem mais algum? Véi, desses daí não tem não. Tipo assim, eu tô de boa. O que eu acho que vai ser o exercício de amanhã, eu nem sei se o Léo ainda tá na chamada. Deixa eu ver, assim. Não tá. O que eu chutaria que poderia ser o exercício de amanhã seria ele passar uma historinha qualquer, e aí ele não vai te dizer qual que é o método desses aqui que vocês vão precisar usar. Mas muito provavelmente vocês vão ter que implementar um dos métodos que estão aqui, ou algum que justifique algum conceito do grafo. Porque essa matéria de grafos, ela é basicamente você saber identificar os conceitos em forma de código. Você ter bem gravado na sua cabeça todos os conceitos relacionados a grafo, porque na hora que você for fazer o código, fica mais fácil se você tiver o conceito bem definido na sua cabeça. Então, eu sugiro revisar esses conceitos aqui antes do exercício e ver se vocês têm dificuldade em algum. Por exemplo, grau de saída, grau de entrada, e eu vou subir o código e aí vocês vão revisando e batendo com o código. Porque eu, assim, quase certeza que vai ser um exercício desses de verificar alguma coisa. Então, verificar, sei lá, conceito de passeio, caminho, pra na hora lá ficar claro. Porque se você lembrar bem do conceito, você consegue fazer o código. E lembrar também de fazer as verificações possíveis para não cair em algum caso que não passe por algum tipo de verificação. Seja aquele negócio do pai, seja o vetor de visitados, para você saber por onde você já passou e não ficar repetindo. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu tô ficando que nem nada. Daqui a pouco eu vou virar e falar dúvidas. É, pior que não. Eu, tipo, É, A aula de vocês amanhã, que vocês vão fazer exercício ao vivo, é que horário? os Dois dois primeiros. últimos. Vai. Dois primeiros. Ué, verdade. Se fosse as últimas, ainda dava pra vocês revisar mais.
Mas é isso. Se tiver algum outro exercício até o fim do dia de hoje que vocês tiverem pensado assim, lembrei agora que talvez ele possa cobrar isso aqui e a gente não fez na live, vocês podem me mandar mensagem que eu ajudo a resolver qualquer coisa entre chamada ou manda resolução. E no mais é isso. Boa sorte amanhã, por favor. Vão bem, eu confio em vocês. Ou se Deus quiser. E o Léo está muito feliz que vocês estão participando das lives e fazendo perguntas e interagindo, o que eu acho que é um bom ponto positivo para ele considerar mais as coisas da matéria, porque ele tá vendo o esforço de vocês. Boa sorte amanhã, galera. Se precisarem de mim, estarei online Valeu. ainda hoje. Fechou, valeu, valeu. Até. Obrigado. Boa Até. noite. Tchau.